Jó 1, versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. E seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Olha o que o narrador fala. O narrador dá testemunho de Jó. Diz que Jó era um homem temente, era um homem íntegro, era um homem reto, um homem que se desviava do mal. Este homem tinha 7 filhos e 3 filhas. E tinha, assim, muita riqueza, e ele era o homem mais poderoso de Ur. Ur dos caldeus. Eu acho que ele era descendente de Esaú. Jó era de Ur dos caldeus. Ur dos caldeus é a terra de Esaú. É a terra de Esaú. Um descendente de Esaú, fiel, temente, reto. Você vê que não importa de onde você nasceu, não importa o seu passado, não importa os seus familiares, o que importa é você. É a decisão que você toma, é a escolha que você faz, é a atitude que você toma. É você. Está entendendo? É você. A escolha é sua. Não importa a sua descendência, não importa os seus pais, os seus avós, o seu passado, a origem da sua família. O que importa é a escolha que você faz. Jó era de Ur dos caldeus, a terra de Esaú. No entanto, ele era reto, temente a Deus, íntegro, e se desviava do mal. Então, olha aqui, no versículo 4 diz assim: e iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquete a cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem, a beber com eles. Sucedia que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Quantos filhos Jó tinha? 7 filhos. Sabe o que esses 7 faziam? Todos os dias eles se juntavam na casa de um. Cada dia iam na casa de um, no outro dia iam na casa do outro, no outro dia iam na casa do outro, no outro dia iam na casa do outro, e ficavam lá em banquete em família. Na segunda iam na casa de um, na terça iam na casa do outro, na quarta iam na casa do outro, na quinta iam na casa do outro, na sexta, no sábado, no domingo. E olha o que Jó fazia. Chegando no final dos dias, ou seja, no último dia, o que Jó fazia? Ele chamava eles para os santificar. E de madrugada ele ia até a Deus e oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos.
porque pensava consigo: vá que um deles deve ter blasfemado no seu coração. Olha a preocupação de Jó. Olha como era esse homem. Olha só, olha o que ele fala aqui: porventura um deles tenha pecado contra Deus no coração, no pensamento. Não era pecado assim visível, não. Ele ficava preocupado até com os pensamentos dos seus filhos. Por isso sacrificava pelos seus filhos. Sacrificava pelos seus filhos. Procurava santificar os seus filhos. Olha que homem era esse. Olha a retidão desse homem. A ponto de se preocupar até com os pensamentos, com o pecado cometido no coração dos filhos. Já pensou? Não é à toa. Olha o que Deus fala aqui, ó, no versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha o que Deus fala. Aí agora já não é mais o narrador, não é mais o escritor que fala. Quem fala? É o próprio Deus falando. De onde vem Satanás? Satanás diz assim, ó: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, de observar a terra. Eu estou vindo de observar a terra. Estou observando a terra, estou observando os homens. Por que ele observa? Por que ele observa? Ele observa para bolar estratégias para destruir o ser humano. Ele só vai observando, ele vai observando, e nisso ele vai bolando estratégias para poder derrubar o homem, para poder destruir o homem, para fazer o homem pecar contra Deus. E aí Deus fala: é mesmo de observar? Então você observou o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Deus chama de Jó meu servo. Você viu o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, pessoal, posso confessar uma coisa para vocês? Eu sinto inveja de Jó. Eu sinto inveja dele. Você sabe o que é Deus olhar na terra e ver você como o homem mais justo da terra? Esse sempre foi o meu sonho, mas eu estou longe disso. Você sabe o que Deus encher a boca, Ele próprio dar o seu testemunho de você? Se Deus tivesse que falar de você, o que Ele falaria? Se Deus tivesse que dar o seu testemunho, o que Ele falaria de você? Olha Deus enchendo a boca, falando de Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo o que tem, e obra de suas mãos abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra?
mas estenda a tua mão, toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha aí. Aí Satanás vira para Deus e fala assim: porventura Jó teme a você de graça? Você acha que é de graça que ele faz isso? Ou seja, você comprou a fidelidade dele com a proteção. Você protege ele, protege a sua casa, protege a sua família, você protege tudo que ele tem. Ora, qualquer um ia temer a você. A fidelidade dele não é de graça, não, tem um custo. A fidelidade dele vem da proteção que você lhe dá, vem da bênção que você lhe dá. Você protege ele, você abençoa ele, o que você espera? Você dá tudo isso para ele, é claro que ele vai te temer. Agora, tira tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar, para ver se ele não vai falar, para ver se ele vai continuar temendo, para ver se ele vai continuar sendo fiel, para ver se ele vai ser a mesma pessoa que ele tem sido. Pega, toca tudo, tira tudo dele para ver. Olha o diabo desafiando Deus, dizendo que a fidelidade de Deus, o temor de Jó para com Deus era comprado, era interesse. Ele temia porque Deus o protegia, era pela proteção. Ele fazia tudo o que fazia, era pela proteção, não era de graça não, era pela proteção. Eu estava lendo ontem essa passagem e eu vi o quanto eu estava enganado. Você sabia que eu sempre pensei que o livro de Jó fosse livro de sofrimento, de dor? Não. Ontem eu descobri uma coisa: isso aqui é o livro da graça, é um livro que revela a graça. Jó servia a Deus de graça. Jó não era interesseiro, Jó temia a Deus, Jó era fiel a Deus, de graça. Mas Satanás acusou: é de graça mesmo? É de graça que ele faz isso? Ou você comprou ele? Porventura você não tem protegido? Desse jeito é fácil. Agora, toque em tudo que tem, para ver se ele vai continuar. Tira tudo que ele tem, tira tudo que tem, para ver se ele vai continuar. Para ver se é de graça mesmo, para ver se é isso mesmo que você está falando dele. Presta atenção, hein? Presta atenção nesse detalhe. Diz assim no versículo 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você sabe o que é isso? Deus pegar tudo e entregar na mão de Satanás. Na hora Deus tirou a proteção de tudo. Na hora Deus tirou a proteção de tudo. Tirou tudo. E falou: ó, está tudo na tua mão. Você vê se Satanás esperou. Ele não esperou nenhum momento. Na hora ele saiu da presença de Deus e foi para onde? Foi na vida de Jó. E aí a gente vê logo a desgraça. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse:
ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e sou eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e sou eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e o adorou, e disse: não saí do ventre de minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não que, gente? Não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que interessante. Pessoal, em 3 minutos, Jó perdeu tudo. Do homem mais rico do Oriente, passou a ser o homem mais pobre do Oriente. Aí vem então o que se espera. Qual foi a reação dele? Como ele reagiu? Como ele reagiu? O que ele falou? Você vê que Satanás falou: tira tudo. Vai ver que ele vai blasfemar. Ele vai blasfemar. Ele vai reclamar. Ele vai falar. Ah, tá bom. Tira. Mas como é que ele reagiu? Diz a Bíblia, depois que o último deu a notícia que os filhos tinham morrido, a última notícia foi dos filhos, que todos os 10 filhos tinham morrido. Ele rapou a cabeça, rasgou suas vestes, se jogou no chão, chorou e disse: não saí do ventre de minha mãe, não voltarei. O Senhor o deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se Ele tirou, amém. Mas louvado seja o nome dEle. Tem como fazer isso? Adorar a Deus quando você perde tudo? Quem é você? Como você reage quando tudo começa a dar errado? Quando o que você esperava, de repente, vem tudo errado. Vem tudo oposto daquilo que você esperava. É nessa hora que a gente tem que pensar: ei, Jó provou que a fidelidade dele para com Deus era de graça. Jó amava a Deus de verdade. O amor dele por Deus não era interesse, não era porque Deus o protegia. Ele não seguia a Deus para ser protegido por Ele. Ele não servia a Deus para Deus abençoá-lo. Ele servia porque se considerava servo. Ele servia porque o amava. E você? Sinceramente, por que você é fiel a Deus? Por que você serve a Deus? Por que você faz as coisas que você faz para Deus? Qual o motivo? É de graça ou por um interesse? Hein? É de graça ou há um interesse por detrás de tudo isso? Por que você luta para não pecar? Por quê? Por que você quer fazer tudo certo? Você quer fazer tudo certo por quê? Qual o interesse nisso? Qual a sua intenção em tudo que você faz? É de graça? Ou há um interesse por detrás de tudo isso? Ah, eu vou fazer para ter a proteção de Deus. Ah, eu vou fazer para ser abençoado por Deus. Eu sei. O motivo por que muita gente está aqui é por causa de problema. E não está errado. E isso começou com a gente. É a gente que chega lá na televisão. Eu e o pastor Leandro. O que a gente fala na televisão? Vem
vem, está com problema, está doente, está com filho, vem. Mas ei, aqui você precisa mudar o seu pensamento. E a gente não mente quando a gente fala, é verdade. Quantos vieram aqui hoje doentes e foram curados? Hoje. Olha a nuvem de testemunhas aqui. Mas será que a vida é só isso? Será que a sua vida com Deus vai ser só isso? Deus está te chamando para outra fase. Deus está te chamando para outro nível. Deus está te chamando para você subir, para você servi-lo sem interesse nenhum. De graça, é de graça para graça. Ele de graça deu a vida dele por você. E de graça você também dá a sua para ele. É a troca da graça. Essa é a razão porque muita gente até hoje ainda não conheceram a Deus. A razão porque muita gente até hoje ainda não receberam o Espírito Santo. Por que você não recebeu o Espírito Santo tanto tempo? Por que até agora você ainda não se saciou? Até agora você ainda não se sente completa, não se sente realizado. Sabe por quê? Porque você ainda está no mundo do interesse. Você está ali, talvez você até faz tudo certo, mas a sua intenção em fazer tudo certo é interesse. Você faz tudo certo para Deus te proteger. Você está ainda com Deus, você está no toma lá da cá com Deus. Está fazendo tudo certo porque quer a proteção de Deus. Está fazendo tudo certo porque você tem medo de ir para o inferno. Está fazendo tudo certo porque você quer a bênção de Deus. Você quer que Deus te abençoe. Você quer que Deus tire o teu filho das drogas. Que Deus... Olha Jó, ele só servia. Para ele a vida dele é servir a Deus. Tendo ou não tendo. Sendo ou não sendo. Você vê... O diabo tirou tudo e ainda botou na cabeça dele que foi Deus que tirou, para colocá-lo contra Deus. Mas ele falou assim, o Senhor deu, o Senhor tirou, amém. Ele adorou a Deus. Olha o que aconteceu depois, no versículo 2, no capítulo 2, diz assim, ah meu pai, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor, mais uma vez, hein? Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Pela segunda vez, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para ele, olha só, para ser consumido sem causa. Ei, você viu o meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele, homem reto, íntegro. Você me incitou contra ele, por isso você tirou tudo dele, sem causa. Ele perdeu tudo sem causa. Ele não fez mal nenhum para que acontecesse o que aconteceu com ele. Que mal ele fez? Ele não fez nada. Mas ainda assim, ele retém a sua sinceridade para comigo. Ainda assim, ele retém a sua fidelidade para comigo. Mesmo tendo perdido tudo sem causa. Lembra? Quando acontece alguma coisa, a gente fica perguntando, mas Deus, por quê? Por quê? Jó perguntou por quê? Não. Por que a gente fica perguntando por quê? Meu Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor permitiu? Jó não perguntou. Tudo que Jó queria saber era continuar ali firme. Era proteger a sua fé, proteger a sua integridade, proteger a sua confiança em Deus. Como posso confiar em alguém que me tirou tudo? Eu posso continuar confiando em alguém que me tirou tudo? Disse Deus a Satanás, você me incitou contra ele. Ele perdeu tudo sem causa alguma. Ele não fez nada
para merecer tudo o que aconteceu com ele. Olha o que Satanás respondeu. Olha só. Então Satanás respondeu, versículo 4, respondeu ao Senhor e disse: pele por pele é tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Olha só, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estenda a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele falou: é mesmo? Tá, vamos fazer o seguinte: toca nele, toca no osso dele, toca na carne dele, por ele, quero ver se ele não vai blasfemar. Toca nele, você tocou em tudo dele, ele não blasfemou, agora toca nele. Ou seja, o homem é egoísta. O homem é egoísta, toque nele para ver. Ele é egoísta, o homem, todo homem é egoísta. Por ele, pela vida dele, ele faz qualquer coisa. Pela vida dele é capaz de fazer qualquer coisa. Então toque nele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti, na tua face. Presta atenção nesse detalhe que Satanás fala. Todo homem é egoísta. Toque nele. Você tocou em tudo dele, ele não blasfemou. Mas será que ele vai continuar o mesmo se você tocar agora nele? Às vezes a gente perde coisas, mas quando o problema é a gente, quando esse toque for na gente, como será que a gente reage? Diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Ou seja, não toque na sua vida. Esse é o problema. Pelo menos mata logo e acaba logo com tudo, mas não. Olha o que Deus falou: ó, ele todo está na tua mão, eu coloco ele na tua mão, faça com ele o que você quiser, só não matar ele. Você sabe o que é isso? Pegar você e te entregar na mão de Satanás. Aquele que durante anos sempre quis tocar em você e nunca conseguiu por causa da proteção de Deus. E agora Deus pega, te dá de bandeja para Satanás, dizendo: só não mata ele. Era tudo o que ele queria. No versículo 7 diz assim: então, o que aconteceu? Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E o que Jó fez? O que Jó falou? Diz a Bíblia: e Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Jó disse alguma coisa? Não. Dessa vez Jó ficou calado. Na primeira Jó falou, mas na segunda Jó ficou calado. A minha pergunta é: ele não falou nada, mas o que será que ele estava pensando? Que às vezes o problema não é o que você fala com as pessoas, mas é o que você fala com você mesmo, o seu diálogo interno. O que será que ele estava falando por dentro? Estava xingando? Estava revoltado? Será que ele estava falando, mas por quê? Será que por dentro havia indignação contra Deus? Você vê que o homem estava calado, depois que ele foi ferido de úlcera, feito tumor por todo o corpo, desde a planta dos pés até a cabeça. Diz a Bíblia que ele deitou-se na cinza, sentou na cinza e pegou um caco e começou a rapar, começou a coçar, começou a passar no corpo, e dores tremendas, de dia, de noite ele não dormia, e ele não disse nada, mas o que estava acontecendo por dentro? Às vezes a gente não fala nada na boca, mas dentro, a pergunta é: o que ele estava pensando? Quais eram os pensamentos de Jó naquele momento? Olha o que acontece no versículo 13, no versículo 9. Aí entra uma pessoa que até agora ainda não tinha aparecido. Quem é? Então sua mulher disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha aí. De repente aparece a mulher e fala assim: você ainda retém a sua sinceridade? Ainda retém a sua fidelidade? Você ainda continua fiel a Ele? Amaldiçoa logo esse Deus e morra.
Pessoal, a gente olhando assim, a gente vê, poxa, acho que a esposa de Jó devia ser malvada. É ou não é? Mas você já notou uma coisa? Será que quando Jó perdeu tudo, não afetou também a mulher? Afetou ou não afetou? Pô, imagine uma mãe perder 10 filhos numa só vez. Como é que ela reagiria? Mas ela não falou nada também. Ela ficou aí fiel. Você não viu ela reagindo quando elas perderam tudo? Você não viu a mulher de Jó reagindo? A mulher de Jó blasfemando quando perdeu os filhos? Mas aí quando ela viu o marido naquele estado, ela não aguentou. Falou, ó, acaba logo com isso, acaba logo com esse sofrimento. Mas Deus disse para Satanás que não havia ninguém como Jó. Amém? Deus foi bem claro para Satanás, ó, não há ninguém como ele. Por isso a reação, a mulher não era igual a ele. A mulher podia até ser de Deus, mas a mulher não era igual a Jó. Jó era diferente, não havia nenhum homem como ele. Ninguém aguentaria como ele. E se isso tivesse acontecido com você, como você reagiria? Qual foi a resposta do Jó? Quando Jó abre a boca, o que ele fala? Você fala como? Hein? O que ele diz aqui? Deixa eu ver aqui, no versículo 10. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida falas tu? Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Em tudo isso, ele não pecou. Vamos aprender. Em tudo isso, ele não abriu a boca para blasfemar, para reclamar. Jó reteve a sua fidelidade com Deus. Jó reteve a sua fé para com Deus. Jó continuou retendo a sua retidão para com Deus. Você vê nisso, Jó se desviando do mal. A esposa trouxe o mal. Amaldiçoa esse teu Deus e morra logo. Ela devia estar revoltada. Ela devia estar cheia. Estava claramente que era Deus que estava fazendo tudo aquilo com eles. Para que viver mais? Por que viver mais desse jeito? Então acabe logo com isso. Se você amaldiçoar ele, você vai logo morrer, você vai logo acabar, você vai logo evitar esse sofrimento. Mas Jó disse, que Deus faça comigo o que ele quiser, mas da minha boca não vai sair maldição. Eu não vou reclamar. Eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada. Eu vou continuar fiel a ele. Ei, vira os olhos para dentro de você. Por que você continua pecando? Quando você vai ser fiel a ele de verdade? Você confia nele? Não importa o que aconteça mesmo? Ou a sua fidelidade é interesseira? Deus está chamando você para uma comunhão maior. Então você pode ver aí, não foi em vão que Deus fez dele o homem mais poderoso do Oriente. Não foi. Porque aqueles que me honram, eu honrarei, disse Deus. Amém, pessoal? Só que a honra de Jó não era interesseira. Tem pessoas que honram a Deus com a intenção de ser honrado. Não é de graça, não. Pessoas fazem para Deus, esperando de Deus alguma coisa. Mas Jó não. Você entende que o Espírito Santo está convidando a gente para esse nível? Para a gente buscá-lo nesse nível? Pegar os interesses, tudo que eu quero de Deus, colocar de parte. Eu só querer Deus. Colocar Deus no centro das minhas atenções.
Eu quero Deus para mim. É Deus que eu quero, é Deus que eu quero. Não é riquezas, não é isso, não é aquilo. Todas essas coisas ficam para trás. Eu quero Deus. Que esse seja o seu objetivo.